Olá, pessoal, bem-vindos ao canal da Clique Eduque 8. Hoje a gente tem mais um programa da série Como a Educação Transformou ou Transforma a Sua Vida. E hoje eu tenho a honra de ter o Pedro Cunha aqui com a gente, que vai contar a jornada dele, o que ele está passando, os momentos, né, as ideias, os desafios que ele está encontrando. Então, Pedro, muito obrigado e, poxa, muito Obrigado. legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, pelo convite também. Gente, para começar, eu queria apresentar um pouco mais o Pedro, né? Vocês conhecessem quem é o Pedro, né? Quero dar uma ideia para vocês, né? Então, o Pedro é um estudante de sistema de informação, né? Está começando a fazer o curso superior agora, né? Ele está no começo da faculdade. Só que o Pedro, gente, já tem uma experiência na área de tecnologia, né? Então, não é só discurso, ele realmente está vivendo, está vivenciando os desafios dessa área. Então ele vem da área de desenvolvimento web, ele tem um foco tanto no front-end quanto em Java e já passou por uma formação interna no Instituto Proa, gente. O Proa depois o Pedro vai falar mais sobre esse projeto, que é um projeto incrível de formação, de educação, voltada para a área de tecnologia. Então, o Pedro vai contar bastante dessa área. Então, para vocês terem uma ideia lá do Proa, ele estudou programação, lógica, HTML, HSS, JavaScript, React, banco de dados, controle de versões, as metodologias ágeis que são tão importantes hoje no dia a dia. E também, gente, não é só questões técnicas, não é só os hard skills da área técnica, mas também as soft skills de comportamento, de trabalho em equipe, de comunicação, resolução de problema, né? Que o mercado valoriza muito. O Pedro também vai falar sobre isso, né? E lá no projeto, né? Lá no Proa, eles também desenvolvem um projeto prático, na prática, um projeto real, uma estrutura de projeto super importante que também o Pedro vai contar para vocês como é que funciona, que é o projeto Naves, tá certo? Naves? Sim, certinho. Legal. Onde atuou no desenvolvimento de interface, na comunicação, de uma solução pensada para as rotas urbanas mais seguras. Olha que interessante, gente, né? Um projeto de tecnologia, mas também de impacto social, né? E isso aí são temas que a gente adora abordar aqui na Clique Eduque 8. E hoje, o Pedro é um jovem aprendiz, está na função de jovem aprendiz na Estapar, uma grande empresa que está dando essa oportunidade. Então ele trabalha com toda a parte de responsabilidade operacional, atendimento ao cliente, organização de processo, ele ajuda na tomada, as informações que ele levanta, ajuda na tomada de decisão, né? Então ele tem uma função super importante e está se desenvolvendo a beça lá. Abraço para o pessoal de lá da Estapar. Então, e antes disso, ele teve também uma experiência bem diferente, muito importante, né? Ele trabalhou como bombeiro profissional civil. Então, atuou em grandes eventos, responsável pela segurança dos participantes, com todos os protocolos de prevenção de risco, inspeções, e também tem muita questão de trabalho em equipe, é uma experiência diferente que a gente acha, mas eu tenho certeza, porque pelo tudo que a gente conversa, né, Pedro, vai fazer parte da sua trajetória profissional para sempre, porque foram aprendizados super importantes. Então, bom, é isso, né. Então é essa pra vocês terem uma ideia, olha só a experiência por pouco tempo, 20 anos, né, Pedro, que você tem? Isso. 20 anos, olha por quanta coisa o Pedro já passou aqui, não sei se eu consegui resumir, viu, Pedro, bem rapidamente, né, e ele vai contar pra gente. Então a primeira pergunta, Pedro, para deixar a bola com você é: Pedro, como a educação transformou e transforma a sua vida? Conta pra gente. Bom, eu acho assim que a educação transforma a vida a cada dia. Então, porque, querendo ou não, você está estudando todo dia. Não é basicamente você parar ali aquele mês, ou você entrar em um curso novo, ou até mesmo você acabar a escola, que você vai parar de estudar. Então, todo dia você está estudando. A matemática você usa todo dia no seu tempo. Para calcular o tempo, por exemplo, para você sair de casa, você usa matemática. Então, o que eu acho? A educação me ajudou, está me ajudando a escolher caminhos certos, mesmo que você tenha medo ou não saiba para onde ir, você tem que parar naquele ponto e pensar bem: "Pô, eu vou ter que estudar aquilo, certo? Mas não vai ser conhecimento perdido, porque conhecimento ninguém se tira de você". Então é uma coisa que você tem que levar para a vida
Você tem que sempre estar estudando toda semana, todo mês, ou até um dia ou outro, mas você sempre tem que estar estudando, porque conhecimento é sempre válido. Então, eu tive a experiência como bombeiro civil, hoje não estou atuando mais, mas é um conhecimento que eu trabalhei na área, utilizei na área e eu utilizo também no meu dia a dia. Pedro, conta pra gente um pouco da tua. Você mora em São Paulo, você é de São Paulo, a tua família. Conta um pouco a dinâmica para o pessoal entender um pouco do contexto que você vive. Principalmente o pessoal que mora no interior, mora em outras capitais, no interior do Brasil. Conta um pouquinho assim para a gente, o pessoal se situar. Bom, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu morei até um certo tempo na Bahia, no sertão, bem no interior mesmo, sem muito acesso à tecnologia, essas coisas. Aí depois eu fiz meu ensino médio todo aqui em São Paulo, eu voltei para São Paulo, e ali eu comecei a minha vida. Então, eu comecei estudando, eu estava meio perdido ainda no começo, então eu entrei no primeiro emprego lá como atendente e tal, fiz meu curso de bombeiro, trabalhei, paguei tudo certinho. Entrei, trabalhei como bombeiro e me apareceu a oportunidade do Instituto Proa, que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo por um amigo, e ali é onde eu descobri a verdadeira tecnologia. Eu descobri que não é só a parte de código. Ah, você tem no meio da Pedro, tecnologia. desculpa te interromper, mas isso é muito importante. Muita gente acha que atuar na área de tecnologia é a tal da codificação. Todo mundo assusta. Então, para quem está assistindo a gente, né, que tem dúvida, às vezes gosta de lógica, quer construir, gosta de tecnologia, mas tem medo da tal codificação, aquela lista enorme, aqueles códigos que parecem muito confusos, aquelas linguagens altamente sofisticadas. Então, para quem está assistindo, eu queria te pedir um minutinho para você explicar o que significa isso, né, que você está falando, né? Que tecnologia não é só codificação. Bom, hoje a gente pensa muito que a tecnologia é você ficar naquele computador sentado 12 horas por dia e só ficar naquele codando ali, usando código, usando linguagens que você não conhece, mas não é só isso. Hoje a tecnologia, você consegue lidar com pessoas e até mesmo trabalhar com código. Tem para ambos os perfis. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de trabalhar com pessoas. Eu prefiro lidar mais com pessoas. Então, eu sei uma parte técnica dos códigos, tudo certinho, mas também eu tenho minha parte de formação em pessoas. Então, você consegue trabalhar nesses 2 ambientes tranquilamente. Se você quiser entrar no mercado da tecnologia, você tem vários meios. Então, você hoje não precisa só entrar para ficar 12 horas no computador. Você tem que saber aquele básico, porque toda vaga pede aquele básico de código ou de lógica, mas também, principalmente, você tem que ter as soft skills e mesmo para um cargo de gestão ou vender produtos que hoje é o que está no mercado. E volta um pouquinho então a falar do Proa, né? Você estava lá como bombeiro, exercendo sua profissão, né? Fazendo lá, trabalhando efetivamente, e aí você foi e viu a oportunidade do Proa. Conta pra gente como é que foi esse momento, né? Porque não deve ter sido uma decisão assim muito fácil, né? Porque você já estava como bombeiro, né? Era uma coisa que você gostava, estava indo super bem, né? E aí, como é que foi esse momento de Proa, mudança, paralelo? Conta pra gente aí, para a gente poder ter uma ideia de como é que foi, o que que aconteceu nesse momento. Bom, aí eu vi a oportunidade do PROAN. No bombeiro, teve algumas coisas na área que não me deixou contente. E eu querendo entrar no mercado da tecnologia, o meu amigo me apresentou o PROA. Aí eu fiz todo o processo. O PROA não é fácil. Você que acha que o PROA é fácil, não é. Então, o PROA tem 5 etapas de processo seletivo. Então, você tem que passar por aqueles 5 etapas, aqueles 5 objetivos. E aí, você entra no Pro, você vai aprender a parte da tecnologia e fundamental também a parte do desenvolvimento soft skills, que é onde você trabalha as suas agilidades, seu trabalho em equipe. Muito para jovens, eu já vinha de um mercado de trabalho, então eu já tinha um pouco de experiência, mas também ajuda muitos jovens lá 17 e a 22 anos que ainda não entrou no mercado de trabalho. Então, o Pro é fundamental para isso, ou até mesmo para mudança de carreira. Eu tinha essa vontade de mudar de carreira, entrar no mercado da tecnologia, decidir os horários, ou até mesmo trabalhar híbrido.
Então foi essa vontade Ô minha Pedro, quando que você despertou. recebeu a notícia que passou, foi aprovado no PROA, como é que foi? Me conta. Cara, minha ficha só caiu quando eu estava lá, porque, olha, foi 5 etapas, assim, eu fiquei na fila de espera 2 vezes, então eu estava já triste, que eu achei que não ia passar, e quando eu estava lá, eu falei assim: "Cara, eu tô aqui". O primeiro Muito dia, bom. todo mundo se apresentando, eu falei assim: "Nossa, que magia!". E você vê que o clima é muito bom, é muito leve. Você conhece pessoas com a mesma vontade que você, com a mesma intenção que você. Então, é aquilo, ambiente muda as pessoas ou até faz a pessoa crescer. Ô Pedro, só também falando do PROA, né? Eu também, além de ser cofundador aqui da Clique do Q8, sou mentor, orientador de carreira e sou voluntário do PROA. Então, eu sou um entusiasta, né? Ajudo também, ajudo em algumas etapas, processo seletivo também, as entrevistas. No momento da formação na simulação de entrevistas, foi aí que a gente se conheceu. Também sou mentor de um jovem, uma mentoria de um ano, então eu tenho um estudante do PROA, onde eu faço a mentoria profissional. E, gente, quem está assistindo é um projetaço. É um negócio assim dos mais sérios. Eu também trabalho em outros projetos também. E o PROA é do coração. Assim, eu sinto muito orgulho de conseguir colaborar um pequenininho que eu posso fazer para ajudar esse projeto incrível que é o PROA, né, Pedro? Então, Foi gigante. não tem patrocínio do Pro aqui, não tem nada, mas é realmente um projetaço. O Proa merece todo o respeito que a gente fala, todo o agradecimento que ele fala, porque ele proporciona para jovens de baixa renda ou média, ou até mesmo de escola pública, até uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo mudar de área como eu. E aí, Pedro, passou, foi caindo a ficha, você viu lá a dimensão do projeto, como é que foram os primeiros momentos até chegar o projeto, né? Que é o projeto que vocês recebem. Então, conta pra gente meio que esse início e a hora que você começa no projeto. Metodologias ágeis, olha que interessante. Como você falou, não é só código, né? É formação de time, é trabalhar em equipe, é resolver as divergências, tem discussões. Claro que tem toda a orientação, mas são pessoas trabalhando, então, como você falou do início, não é molezinha, não é uma coisa só no papel, ah, que bonitinho, não, é pegada forte, né? Conta pra gente aí como é que é essa dinâmica, como é que foi essa dinâmica, né? Você acabou se Bom, formando agora, né? Você sim. acabou de concluir, né, o projeto. Bom, não foi fácil, porque eu não tinha ainda conhecimento, tipo, na tecnologia, então eu não conhecia programar, essas coisas, linguagem, eu não conhecia. Então foi meio complicado, porque eu tinha que estudar aquela parte lá, então, tipo, é para todo mundo. Mas eu tinha que estudar mais um pouquinho, tirar fora só da aula do professor, mas pesquisar para poder compreender melhor, ou até mesmo já usar nos meus projetos pessoais. E dali a gente tem exercícios, tudo. E ali depois tem uma etapa que a gente faz a formação da equipe, e aonde ali nasce toda a ideia do projeto. A ideia do projeto começa com naves têm um propósito de para trazer segurança Gente, para é uma você estar empresa. na rua. Gente, não é um projeto fictício, né? Para deixar bem claro, não é Não, um projeto que foi dado. Não, existe o projeto, é sério, era um projeto de entrega, de sim, compromisso de entrega, né, Pedro? sim, É sim, importante igual deixar um claro. texto, é um projeto de entrega de final de semestre, se você não entregar, você está reprovado. Então não é uma coisa brincadeira. E a gente teve até um mentor do Bradesco, que é excelente, é um dos Legal. chefes lá. Então, assim, o Naves veio com o propósito de trazer segurança na urbanidade, porque o PROA, a gente sempre quer um projeto que dê lucro, mas principalmente a gente procura um projeto que traz mudança na vida das pessoas, impacto social. Então, foi com o propósito que o PROA veio, um propósito de trazer segurança para mulheres ou até mesmo para grupos minoritários, e ele calcula rotas seguras com base em boletim de ocorrências da Polícia Militar ou até mesmo de denúncias próximas ali com o banco de dados certinho. E também ele possui um botão de emergência que manda sua localização em tempo real. Então,
é uma Ó, coisa muito interessante que você consegue acessar de qualquer telefone móvel ou até mesmo de aparelho móvel. pô, muito bacana. E o seu papel no projeto, né? Como é que é a estrutura do projeto, para quem não conhece também, viu, Pedro? As estruturas ágeis, o modelo de operação, né? De organização de projeto nessa linha. Conta um pouco o que que você fazia, como é que você se sentiu nesse início, porque era uma experiência totalmente nova para você, né? Sim. Ah, não foi uma coisa fácil, que eu tinha que fazer o projeto, a gente tinha que trabalhar no projeto, fazer as lição ainda, assistir a aula. Então, mas a gente usou metodologia ágil, então com um deles todos os dias, treinos, porque além do projeto, a gente tem que fazer uma apresentação, um pitch de 9 minutos, onde a gente tem que apresentar o projeto tão bem que a gente pode vender o projeto. Então, a gente utilizava deles todos os dias, PO, Scrum Master, e o meu papel foi na parte do front-end. Tem a parte do front-end, que é a parte onde você tem a visualização do site, então você consegue ver tudo que está na frente do site, e tem a parte do back-end, que é aquilo, é igual um motor, você não consegue ver o que está ali dentro, mas sempre está funcionando para tudo aparecer para você. Então, eu estava na parte do front-end ali, cuidando dessa parte e também do marketing. Então, eu falava com pessoas, postava nas redes sociais e também ajudava a equipe ao todo, né? A gente sempre tenta ajudar ao todo e dando moral para a equipe, não desanimando, porque é uma pressão gigantesca que você tem ao longo do pro. Então, você tem que estar preparado, ou se não tiver, você vai ficar preparado. Muito bom, muito bom. Que legal, Pedro. E hoje você está no Estapar, né? Está lá na Estapar, na batalha, como jovem aprendiz. Como é lá? O que que você tem aprendido também? Porque é também um outro segmento, né? Muita gente não tem ideia como é que funciona, acha que simplesmente é ficar lá e é uma operação que tem a sua complexidade, né? É um negócio que tem a sua complexidade, né, Pedro? Sim, eu acho que todo negócio tem sua complexidade. A gente trabalha em redes de estacionamentos, a gente administra o estacionamento, então o que acontece? Antigamente, quando eu entrei lá em 2, 3 meses, 4 meses, eu estava na área operacional, então eu peguei ali atendimento com cliente, liberação de cancela, que tem alguns probleminhas, e agora atualmente eu estou na área do financeiro, então eu ajudo a pessoas da tesouraria a baixar relatórios, ajudo no fechamento geral. Então, hoje eu estou em outro setor, mas aprendendo bastante. Eu nunca tinha visto como é uma operação gigante, porque eu trabalho em um dos maiores shoppings de São Paulo, então eu nunca vi uma operação tão grande sendo realizada. E hoje eu tenho a experiência como operacional e também como a parte administrativa, e eu estou aprendendo todo dia. Muito legal, muito legal. Puxa, Pedro, que trajetória, hein? E ó, só 20 anos, e aí, só o começo. Ah, o Pedro só está começando, mas olha quanta coisa você já passou, quanta coisa você tem aprendido, né? E, poxa, isso é incrível, cara. Você me impressiona bastante aí pela Fora, luta, fora, pela determinação, pô, é incrível. fora as experiências informais, né? Autônomas, então, Ah, vai. exatamente. Não, a gente tinha que ter umas 2 horas aqui só para você contar tudo. A gente acabou É, pegando só as mais recentes mesmo, suas experiências é, mais recentes. Ô, Pedro, eu queria, caminhando aí para a parte final, queria te fazer 3 perguntas, porque o que que acontece? A gente aqui na Clique Eduque 8 recebe muitas perguntas dos estudantes, né? E eu sim. queria saber o que que você pensa disso. Então, uma da pergunta que eu recebo sempre é assim: Ô Sérgio, eu não gosto de ler. Realmente precisa ler? Não tem um jeito? Tem tanta coisa, tanta tecnologia. O quanto a leitura de verdade é importante? O que que você acha, Pedro, desse comentário? Eu acho assim que a leitura é muito importante, mas igual eu também não tinha o hábito de ler. Falar bem a verdade, eu não tinha. Mas uma dica que eu dou, faz o seguinte: se você gosta de alguma coisa, de um filme, alguma coisa, procure a parte do livro. Então você pega ali um livro que você goste, de um tema que você goste, não entre primeiramente em livros técnicos, porque você não vai Boa. entender e você vai desistir. Então, pregue um livro que você goste, de um tema que você gosta. Eu gosto de investigação, de detetive, então eu comecei por ali, para pegar o hábito de ler, e comece com uma página por dia. Você vai perder 1 minuto da sua vida.
Então você vai ler uma página ali por dia e gradualmente você vai aumentando. E quando você começar a estudar, entrar no mercado da tecnologia, você vai ver que é tão simples ler é, é, livros técnicos que você vai pegar gosto daquilo. Eu gosto de ler ainda os meus livros normais, mas eu Uhum. também leio livros técnicos, que hoje tem um monte na internet, PDFs e tal, e eu até mesmo livros físicos, eu prefiro livros físicos, né, por causa do cheiro, tudo, mas é algo que você tem que ir gradualmente. Então você começa uma página ali por dia, depois 2, 3, 4, que ali você vai garantindo a sua disciplina e para você não errar ou desistir do seu livro, do seu hábito. Legal. E só reforçando, né, Pedro, para quem não tem condição de comprar livro, como você falou, tem PDFs, tem resumos, as inteligências artificiais gratuitas, elas dão resumo, você Sim, consegue conversar, né, bater papo com a IA sobre aquele livro. Então, gente, é uma dica super importante do Pedro. Uma página, começa uma página por dia, vai lá na IA, no teu celular, baixa ela lá e começa um resumo sobre aquele livro, sobre aquele filme que você gosta, sobre aquela série. Muito boa dica, Pedro. É importante a leitura, sim, é importante, gente, sim, para entender. Ela vai te ajudar na sua comunicação, vai ajudar no seu entendimento, abre a cabeça para o mundo, sair daquela, às vezes, de uma visão que você tem única, expandir as suas ideias, a sua visão. Então, gente, leitura é fundamental. fundamental. Pedro, uma outra pergunta, essa também é frequente. Pedro, eu sou tímido, tenho vergonha. Então, eu tenho vergonha de pedir ajuda, eu tenho, quando a gente fala muito na Clique, né, das conexões, das redes de relacionamento, e muitos jovens vão falar com a gente, tem vergonha. Eu tenho vergonha de pedir ajuda, tenho vergonha de fazer uma pergunta, de repente aquela pergunta pode parecer básica e idiota. Pedro, o que você acha disso, das pessoas que têm vergonha e aí bloqueia, né? Não consegue. O que você acha disso? Eu acho, assim, que eu também eu era muito vergonhoso, então até hoje eu sou um pouquinho. Mas a vergonha você só perde mesmo você tendo uma comunicação com outras pessoas, você conhecendo outras pessoas novas. Então é uma forma que você tem que por exemplo, eu vi tipo, uma oportunidade de um curso pequeno, tem grátis, tem vários cursos que você consegue grátis e você tem presencial. Então você procura, entra num curso e tal, pratica, entra em lugares novos, conhece porque hoje as pessoas não ligam tanto assim para isso. Então se você parar ali para tomar um café, vê um idoso na rua, começar a conversar, ele vai te responder bem. E em questão de pergunta, pô, eu tô ali na aula, sentado, me bateu uma dúvida, não sei, pô, anote no celular ou no papel, em qualquer lugar, e quando o professor estiver saindo, no final da aula, alguma coisa, você pergunte, chegue para ele e pergunte. Ele não vai te matar. Você está ali para aprender, você está num ambiente de errar, para você não errar fora. Então, ali é um ambiente para você errar, para você perguntar perguntas bestas mesmo, bobas, para você, quando chegar no mercado de trabalho ou alguma coisa, não ter esse erro, essa falta de experiência. Então, ali você chega no professor, no cantinho, ou pergunta para uma pessoa mais velha, tal, e pergunta: "Pô, isso aqui tá certo? Se eu fazer isso desse jeito ia dar certo?" Aí ele fala: "Tal", ele vai te explicar da melhor maneira. E é desse jeito que você vai pegando a vida, não adianta você ficar trancado no quarto com vergonha, porque você só vai se atrasar. Então você, pô, vê cursos novos ou pratica algum esporte que precisa de uma equipe, que você vai trocar interações com pessoas novas e cada dia mais você vai pegando aquelas interações e você vai ver, em um dia você não vai ter mais vergonha de nada. Muito bom, Pedro. E eu sempre falo, se as pessoas soubessem, se esses jovens envergonhados soubessem o quanto as pessoas querem ajudar, como o exemplo do idoso, quanta gente quer ajudar, né? Quantas gente. Eu sou uma das pessoas assim que quero ajudar e Sim, vejo que tem uma barreira. Vem, pergunta, né? Às vezes até pelo LinkedIn mandar uma mensagem melhor, um pouco mais, com uma dúvida, com uma questão, e aí vejo barreira. Então, Pedro, o que você está falando é super importante e você que está assistindo, está vendo a gente, está ouvindo, está vendo, para pensar nisso, né? Para pensar no que o Pedro está falando, né? Porque ele não está falando só por falar, porque ele passou por isso, né? Então, é um sim. processo. Pedro, a última.
a última aqui do nosso bate-bola rapidinho aqui, né? Tem uma questão que às vezes que as pessoas também, os jovens, passam, que é assim: a minha família diz que eu tenho que fazer aquilo, os meus amigos, e Sérgio, não é o caminho que eu quero seguir, eu quero fazer diferente, mas eu fico com medo de contrariar meus pais, meus parentes e decepcionar amigos. Como é que é isso, Pedro? Porque cada um tem que seguir o seu caminho, né? E eu entendo que não é, que muitas vezes não é fácil. As pessoas, no intuito de ajudar, acabam. Como é que, se você passou por isso, você já viu amigos que passaram por isso? Quais são as dicas? Que dicas que você dá? Bom, eu passei por isso um pouco, eu também conheci outro amigo que também passou, mas a dica que eu falo: acredite em você. E outras pessoas não acreditam, acreditar em você. Pessoas da rua não ligam para você, então a única pessoa para acreditar em você. Se você tem aquele sonho, aquela meta, ou aquele caminho que você quer seguir, acredite em você, comece a estudar, comece a pesquisar bastante para você não errar, ou se errar, procure um novo caminho e comece a falar. Converse com seus pais, seus tios, seus amigos, falam assim: "Pô, senta, conversa", porque eu acho que a base de tudo, de família, de relacionamento, é a conversa. Então você apresenta os fatos, porque teoricamente tem tudo sem ter fatos, então você apresenta: "Pô, a pesquisa aqui desse mercado, pô, tá boa, então por isso que eu quero seguir nessa área", dê um motivo. Não queira só escolher aquilo porque você quer, entendeu? Dê um motivo para eles que eu sei que eles vão concordar plenamente por que você está escolhendo aquilo. Então, eu acho que é uma melhor dica vocês sentarem, conversarem, pesquisar bastante sobre aquele caminho que você quer seguir e apresentar os fatos para eles, para ter essa divergência na família de vocês ou nas casas. Muito bom, Pedro. Muito legal. Pessoal, eu queria, pô, te agradecer, Pedro, pela sua participação. Foi muito legal. Queria deixar aqui o contato do Pedro pelo LinkedIn. Quem quiser trocar mais ideia com o Pedro, quiser entrar em contato, né, Pedro? Você está aberto, disponível. Pedro, alguma mensagem final, algum recado para todo mundo que está assistindo a gente? Se quiser encontrar em contato comigo para conversar, para tirar dúvidas ou pedir ajuda até mesmo, pode entrar em contato. E uma frase que eu sempre levo comigo é: a persistência leve ao caminho do êxito. Aê, muito bom. Gente, atenção, recrutadores, hein? Pessoal de tecnologia, recrutadores de tecnologia, de talent, preste atenção nesse cara, hein? Preste atenção. Gente, muito legal. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Um grande abraço, até a próxima e até. Obrigado. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu.